Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Dia Internacional dos Povos Indígenas. Leis do Maranhão beneficiam os 54 mil indígenas do estado. Maria da Penha Online, Agosto Lilás e Aqui Não é Não. Parlamentos se mobilizam pelo fim da violência contra a mulher. Ato pela ampliação da licença paternidade movimenta a Câmara dos Deputados. Caxias do Sul trabalha na preservação da memória da cidade, seu patrimônio histórico. Imagem dentro de uma igreja, esculturas e vista aérea da igreja. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Animação com construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. O mundo tem hoje cerca de 500 milhões de indígenas que vivem em todas as regiões do planeta. Muitos enfrentam marginalização e pobreza extrema. Com o objetivo de garantir os direitos humanos a esses povos, a ONU decretou 9 de agosto o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Isso foi em 1995. Aqui no Brasil, o censo de 2022 registrou um aumento da população indígena de 900 mil para 1.700.000 pessoas. A TV Assembleia Maranhão mostra leis que beneficiam a população indígena no estado. Garantir TV Assembleia Maranhão. Existência minimamente dignas aos povos indígenas de todo o planeta. Esse é o objetivo do dia 9 de agosto. Reportagem Luísa Nunes. Desde 1995, a data busca garantir autodeterminação e cumprimento dos direitos humanos às diversas etnias indígenas. O Maranhão é o terceiro estado com maior população indígena do Nordeste. São 6.851.000 pessoas, 54.214 indígenas no estado. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos últimos 12 anos o Maranhão obteve um crescimento de 40,27% no número de indígenas. As razões por trás desse crescimento foram a intensificação de políticas públicas e leis que regulamentam a proteção dos povos no estado. Como é o caso da Lei nº 11.642 de 2021, que institui o Estatuto e o Sistema Estadual de Proteção aos Indígenas, a Lei nº 11.820 de 2022, que dispõe sobre a criação do selo de qualidade e autenticidade artesanal indígena produzido no Maranhão, a Lei nº 11.642 do mesmo ano, que reconhece o artesanato produzido e comercializado diretamente pelas comunidades indígenas como de relevante interesse cultural do estado. Além das leis, recentemente foi aprovado no Parlamento o projeto de lei do deputado Ricardo Arruda, que eleva a festa da Menina Moça, manifestação cultural indígena, à condição de patrimônio cultural e imaterial. E a importância deputado dessa lei estadual Ricardo Arruda, MDB, autor do projeto. Mais fortes do povo guajajara. Ela acontece todos os anos e que representa o rito de passagem das meninas para a idade adulta, quando elas são apresentadas para a sociedade. Ela envolve toda a comunidade indígena, desde as crianças até os anciãos, e a manutenção dessa festa e seu reconhecimento em nível estadual é importante porque vai dar visibilidade. Políticas públicas efetivas são essenciais na preservação da cultura e vida dos povos indígenas das mais diversas etnias. A celebração deste dia serve como reflexão e reconhecimento da importância desses povos. Indígenas dançando. Parlamentos se mobilizam pelo fim da violência contra a mulher, seja possibilitando denúncias online, se colorindo de lilás ou criando o selo Aqui Não é Não. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amazonas.
Site Maria da Penha Online será uma realidade no Amazonas. TV A Alean. cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. Um caso recente em Manaus que está sendo investigado foi de uma jovem grávida de 8 meses, morta supostamente pelo pai da criança. A mulher foi queimada e teve os pés cortados. Situações como essa podem Raquel ser evitadas Albuquerque, e agora ganhou repórter. um reforço. Foi sancionada pelo governo do estado a lei que dispõe sobre a implantação do site Maria da Penha Online, de autoria do deputado João Luiz. A norma vai gerar mais sigilo às mulheres, que poderão fazer denúncias sobre agressões físicas, assédio e entre outros crimes. A ação da autoridade judicial será imediata, podendo conceder a medida protetiva em tempo real. E das ideias Deputado desse aplicativo estadual é João colocar Luiz, botão de republicanos, emergência, autor da lei. para que seja interligado com o sistema de segurança pública, para que então a mulher, quando estiver passando por apuros ou está sendo acuada, ela possa acionar esse botão, tipo um botão de emergência, para que acione então o sistema de segurança pública, porque uma vez esse botão sendo acionado, o sistema de segurança pública vai estar informado que essa mulher está passando por um momento difícil e precisa de um atendimento de emergência. O parlamentar informou que o site Maria da Penha Online poderá ser desenvolvido por estudantes e pesquisadores do curso de Direito e de Tecnologia da UFAM e UEA, conectado ao sistema judicial do Estado. O deputado explica ainda que dados pessoais das mulheres não serão armazenados e fornecidos para terceiros, em compromisso com a Lei Geral de Proteção de Dados. Minas Gerais. O Palácio da Inconfidência, sede do Legislativo Mineiro, TV está iluminado ALMG. de lilás. A cor serena e delicada tem o propósito de lembrar a campanha Reportagem Agosto Lilás, Ricardo Beghini. pelo fim da violência contra a mulher. A iniciativa visa divulgar a Lei Maria da Penha e os diversos serviços da rede de atendimento à mulher. Os dados sobre violência de gênero no Brasil reforçam a necessidade de campanhas como o Agosto Lilás. Os casos de feminicídios, que consiste no assassinato de mulheres devido à sua condição feminina, continuam em crescimento no país. Entre 2017 e 2023, os casos aumentaram 37% Fonte Monitor da no Violência, Brasil. G1. Através do número 180 da Central de Atendimento à Mulher, elas podem denunciar os agressores 24 horas por dia. E a ligação é gratuita. Ceará. Só quem é mulher sabe da sensação de insegurança. TV Assembleia Uma atividade Ceará. rotineira ou situação banal, como estar em uma fila ou andando na rua, pode se tornar uma situação de violência. São muitas as situações de medo. De acordo com o monitor da violência, o número de vítimas em 2022 cresceu 5% em comparação com 2021, ou seja, uma mulher morta a cada 6 horas no Brasil. Sobre o aumento dos números, a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira relaciona o discurso de ódio e a confiança das mulheres nos órgãos especializados que oferecem toda uma rede de apoio. Nesses últimos 5 anos, Daciane as políticas Barreto, Casa da públicas Mulher voltadas Brasileira. para nós mulheres, a nível do investimento nacional, foi muito precária, né? O discurso do ódio também incentivado. O discurso da impunidade também a nível nacional. Então, tudo isso, né, favoreceu para que realmente a violência aumentasse aqui no nosso país. No entanto, existe outra vertente, que é exatamente a confiança das mulheres aqui do estado do Ceará com relação ao nosso equipamento, a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que funciona 24 horas, de domingo a domingo, onde nós temos todos os serviços e que funciona como uma rede. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, 8 em cada 10 crimes de feminicídio são cometidos por parceiro ou ex-parceiro da vítima. Existem vários tipos de violência e saber como cada uma delas se enquadra pode ser essencial para punir o agressor. É o que explica esta advogada. Exemplos clássicos. Ana Paula Brito, que a Comissão gente da vê, Mulher que Advogada acontece da OAB no Ceará. transporte público, quando alguém toca outra pessoa sem poder, o fato da pessoa estar usando uma roupa mais decotada, um batom vermelho, ou gostando de ouvir ou dançar uma música mais sensual. Isso não significa que seja uma porta aberta para que aquela pessoa mexa no seu corpo.
essa importunação sexual até mesmo pode se agravar e virar o crime de estupro. O direito de votar e de ter um salário igual aos Paixão, homens foram repórter. alcançados graças à incansável luta das mulheres. Recentemente, casos de grande repercussão na mídia, como do jogador de futebol Daniel Alves, foram gatilhos para a criação de protocolos de segurança contra assédio, estupro e agressões em bares e boates do Brasil. É o caso do projeto de lei da deputada Gabriela Aguiar, que cria o selo Aqui Não é Não. O estabelecimento que capacitar os funcionários para distinguir e acolher mulheres vítimas de violência será agraciado com essa marca. Segundo a deputada, o objetivo é criar um ambiente seguro para as mulheres. Para receber Deputada estadual Gabriela Aguiar, PSD, autora do projeto. Precisam ter um treinamento de assistência e prevenção à violência. Vou te contar um caso que aconteceu com uma amiga minha. Estávamos juntas e ela foi ao banheiro. Quando chegou no banheiro, no caminho, ela foi assediada. E aí, ao entrar no banheiro, tinha um informativo, isso era no Rio de Janeiro, tinha um informativo. A senha aí falava o nome da senha, então ela só precisava falar para uma funcionária uma senha. E tinha uma mulher na porta. Essa mulher viu e ela conseguiu proteger a minha amiga, expulsar o agressor do ambiente e ele foi penalizado. Essa é uma medida prática. Oferecer treinamento, ter botão de emergência nos banheiros, ter mulheres para receber outras mulheres vítimas de violência e para que os funcionários conheçam todos os números, os Disque 180, como eles devem agir frente a uma situação de assédio. A atual procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, deputada Lia Gomes, ressaltou a importância do trabalho conjunto de órgãos e sociedade civil na elaboração e execução de políticas públicas voltadas para as mulheres. Eu acredito. Deputada estadual Lia Gomes, PDT, Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará. A gente está formando aqui no Ceará essa rede, né? Cada vez mais casas da mulher cearense estão sendo abertas, novos centros de referência, os equipamentos, as procuradorias municipais que a gente tem feito parcerias com as vereadoras e vereadores onde não há nenhuma mulher eleita, né, nas câmaras municipais. E eu acho que a gente só tem a ganhar, cada vez mais aumentar espaços de discussão dessa questão para a gente enfrentar juntas e trazendo os homens, né? A gente não vai conseguir ter um bom resultado se a gente não conseguir trazer os homens para essa luta. Animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. O Ministério da Saúde avisa: a licença paternidade ampliada pode ajudar a promover a saúde do bebê, da família e da sociedade. A regulamentação da licença paternidade no Brasil foi defendida em ato público aqui na Câmara dos Deputados. Um ato público em defesa da regulamentação Câmara e ampliação da licença paternidade reuniu representantes da bancada feminina e do movimento de mulheres na Câmara Narração dos Deputados. Geraldo Gurgel. A Secretaria da Mulher apoia o movimento com a participação de 19 parlamentares. O grupo de trabalho, coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSD de São Paulo, vai propor um projeto de lei para atualizar a legislação. Essa é uma regulamentação Deputada federal Tabata Amaral, PSB São Paulo. Desde 88, desde a nossa Constituição. Então, um debate de décadas que ficou estagnado. E é por isso que eu falo que a gente quer fazer com responsabilidade, ouvindo todo mundo, fazendo conta. Porque não adianta apresentar um texto para ser mais um que vai ficar de enfeite. A gente quer apresentar um texto para aprová-lo em plenário. Atualmente, a licença paternidade é de 5 dias e custeada pelo empregador, mas pode ser ampliada para 20 dias se a empresa participar do programa Empresa Cidadã da Receita Federal, que concede benefícios fiscais. Sandra Costa é sócia de um laboratório de análises clínicas e já aplica a licença ampliada entre os empregados da empresa sediada em Brasília. A gente tem muito orgulho de ser modelo desse assunto e principalmente Sandra Costa, empresária. Como isso foi alcançado e mantido dentro da empresa.
porque nós acreditamos realmente na igualdade, nós acreditamos na inclusão, nós acreditamos na diversidade. Isso não é um princípio que a gente sempre fala dentro da nossa empresa. Os benefícios da licença paternidade ampliada são atestados pelo Ministério da Saúde, como explica o coordenador da Política de Atenção à Saúde do Homem, Selmário Brandão. As evidências apontam para uma série de benefícios. Selmário Brandão, Ministério da Saúde. Para a saúde do homem, para a saúde da mulher, saúde da criança. A gente tem evidências de redução de mortalidade infantil, a gente tem evidências de fortalecimento da imunização por meio da participação de pais nos cuidados de primeira infância. A gente tem evidências de redução de violência domiciliar. Então, uma série de benefícios aí que estão atrelados a uma vinculação de homens a cuidados paternos, a cuidados familiares, infantis, domiciliares. Para a representante do Conselho Nacional de Justiça no grupo de trabalho, juíza Amine Haddad, o diálogo tem avançado entre todos os setores envolvidos na discussão. Quando nós falamos em licença paternidade, nós Amine Haddad, juíza do Conselho Nacional de Justiça. De receber a convivência familiar, de entender a projeção desse masculino e desse feminino de forma igualitária. Com isso, projetamos valores sociais com equidade. Entre 2020 e 2022, aumentou o número de brasileiros com insegurança alimentar. São 70 milhões e 300 mil pessoas, um terço da população, que não tiveram acesso a alimentos de forma regular e em quantidade suficiente. Para combater o problema da fome e da insegurança alimentar, o presidente Lula sancionou uma lei aprovada aqui no Senado que recria o Programa de Aquisição de Alimentos. Homens carregando caixas com alimentos. Frutas, legumes e verduras fresquinhos, do produtor para o centro de distribuição do SESC. Homem descarrega caixa com cenouras. E daqui, direto para a mesa de quem precisa. Homens carregam caixas com verduras e legumes em carroceria de automóvel. O Mesa Brasil do SESC atua em parceria com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, para combater a fome no Brasil. Cláudia coordena de perto a chegada e o destino dos alimentos no Distrito Federal. São oriundos de pequenos agricultores de Cláudia Vilhena, familiar, coordenadora do Mesa Brasil Distrito Federal. Então, é extremamente importante para o desenvolvimento social dessas comunidades e, na contrapartida, são entregues a instituições que atendem a população em situação de vulnerabilidade alimentar. Andréia sabe bem o valor do que encontra aqui. Atendemos vítimas de violência Andréia doméstica. Ferreira, fundadora da Associação de Mulheres de Sobradinho 2. A gente vê todo dia pessoas passando fome e não tem como ajudar. E a ajuda do Mesa Brasil é muito importante para essas mulheres, para mim também, né? Nós estamos falando de 3.600 Flaviane Carvalho, professora de agronomia. Estamos falando de mais de 400 produtos in natura, sobretudo, nesses projetos. Nós estamos falando de biodiversidade, nós estamos falando de alimentos frescos. Esses alimentos são comprados dos agricultores com recursos do PAA. O programa determina que pelo menos 30% da despesa do governo com alimentação venha da agricultura familiar. A produção é doada para pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de bancos de alimentos e instituições socioassistenciais. O Mesa Brasil do SESC complementa o que recebe dos produtores com doações de supermercados e alimentos não perecíveis recebidos em eventos. Sim, aquele alimento que você leva para pagar metade do ingresso também vem para cá e alimenta muita gente. Carroceria de caminhonete carregada com caixas de alimentos. Caminhonete saindo. Do Centro de Distribuição de Alimentos do SESC, direto para a mesa de crianças e adolescentes aqui na cidade estrutural. O programa de aquisição Isabela de alimentos Dutra, garante repórter. 2 refeições por dia, por turno, para cada criança aqui nessa instituição. A fome é uma Annelise Risolo, especialista em segurança alimentar. No Brasil, tomou proporções maiores em função do desaquecimento de políticas sociais importantes que garantiam a alimentação enquanto um direito humano
para toda a população brasileira. O programa de aquisição de alimentos foi retomado por uma lei aprovada em julho no Senado e sancionada logo em seguida pelo governo federal. Substituiu o programa Alimenta Brasil. Esse programa vai ser muito importante. Senador Humberto Costa, PT, Pernambuco. Nas áreas rurais, já que vai estimular a produção de alimentos por parte da pequena agricultura, da agricultura familiar. Vai ser importante para enfrentar a fome entre as crianças que fazem parte do sistema educacional brasileiro, já que boa parte desses produtos vão ser incorporados à merenda escolar. O Brasil tem na agricultura familiar a possibilidade de ter essa cultura de subsistência para também propiciar às famílias de baixa renda o acesso a esse alimento. É preciso monitorar. Senador Efraim Filho, União Paraíba. Programas de transferência de renda para que chegue para quem precisa realmente. Homem com enxada, imagem de caixas com alimentos, alimentos indo para a panela e depois sendo servido à mesa. A animação exibe a estátua do profeta Isaías de Aleijadinho em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. As nossas igrejas e edifícios antigos, centros urbanos, sítios arqueológicos contam a nossa história, fazem parte da nossa identidade. E por isso é muito importante preservá-los. 17 de agosto é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. A cidade gaúcha de Caxias do Sul está captando recursos para restaurar a Capela do Santo Sepulcro. Ela faz parte da memória da cidade. TV Câmara Caxias do Sul. Imagens aéreas da cidade. A câmera foca no telhado da igreja. Aos poucos, ela desce até a porta da igreja. Faz parte da história da cidade, né? Toda a igreja, por mais a época que ela seja, ela faz a parte da história, né? O passado existe, mesmo que a gente não queira, mas ele existe. E é bom de olhar. E a igreja é linda. Preserva a nossa raiz, né? A origem de Caxias está nessas casas antigas, né? Imagem aérea de avenida da cidade. Caxias do Sul tinha apenas 8 anos de vida quando uma comunidade resolveu inaugurar uma capela. Isso era em 1890. Carol Dallagnol, repórter. A Capela do Santo Sepulcro, nesse formato assim, de alvenaria, em estilo neogótico. Ela é de 1937. Ela foi tombada em 2005. Desde então, a história e a memória seguem sendo preservadas com o passar do tempo. A câmera se afasta da repórter levantando o voo e exibe o telhado da capela. O neogótico, ele traz pra gente as referências do gótico, né? Que são principalmente esses arcos em ogiva que a gente vê aqui, mais pontudos em cima. Toda essa arquitetura que tem essa forma muito mais agressiva, que a gente diz, né, que surgiu nesse período. Elas trazem muitas pontas, elas têm os pináculos, que são aqueles elementos que acontecem lá em cima, né, com aquelas pontas altas, que a gente vê muito nas igrejas góticas do período e que foram reutilizados, né, todas essas soluções reutilizadas. Thaisa Festugato, doutoranda em patrimônio arquitetônico. A gente tem um neogótico bem tardio, né, que a gente estava vendo essa igreja de 1930. Então ela é pós-modernismo, então é um neogótico que aconteceu quando o modernismo já estava acontecendo no mundo. A Capela do Santo Sepulcro é a terceira tombada como patrimônio do município. Hoje, Caxias possui 6 templos religiosos tombados, que se somam nos 50 bens da cidade. São protegidos pela lei municipal e fiscalizados pela Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural, órgão da Secretaria Municipal da Cultura, e tem o apoio do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural, o CONPAC. O tombamento é uma forma de proteção, é a maior forma de proteção de um imóvel de valor histórico-cultural, e ele funciona através de um processo, né, que começa com um processo administrativo. Pela nossa legislação municipal, qualquer pessoa Rosana pode Guarese, pedir um Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural. Né? E aí tem um trâmite, um rito legal que
que se tem que cumprir. Se não é o proprietário que pede, ele é notificado, ele é informado desde o princípio, né? E existe todo esse caminho legal para que você chegue até o final e o imóvel seja tombado, ou seja, protegido pela legislação, né? Por ter um valor para a comunidade. Ela possui alguns tesouros, digamos assim, de valor artístico, histórico. Padre Eleandro Teles, pároco da Paróquia da Nossa Senhora, né, de Lourdes. O próprio templo, que é um exemplar de arquitetura neogótica, né, um dos únicos exemplares que temos na cidade de Caxias, e também o conjunto estatuário, que é a obra mais antiga, retratando a cena do Santo Sepulcro, que fica na cripta da igreja, né? Nós temos os vitrais da igreja que retratam a Via Sacra, né? O caminho de Jesus carregando a cruz até o Calvário. Depois nós temos duas imagens que são obras-primas de um grande também artista de Caxias, né? Michelangelo Zambelli. É a imagem de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Por fim, nós temos a última obra que foi feita na igreja, talvez seja até a mais famosa, que é uma obra de Aldo Locatelli, A Ressurreição de Cristo, que é de 1952 e fica na ábside do altar da igreja. Todas essas relíquias estão no projeto de restauração Paulo da capela, prevista na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, aprovado no início deste ano. O projeto prevê a captação de R$2 milhões para as obras. 500 mil já foram captados. A nossa expectativa é de contribuir para a religiosidade, em primeiro lugar, né? Mas também para esse aspecto da memória histórica, cultural, artística do nosso município. Quando a gente fala dessa capela, todo caxiense conhece. Né? E é isso que faz com que ela tenha mais valor do que simplesmente o fato dela ser uma capela neogótica, né? que traz referência ao estilo neogótico. Então, o mais importante que a gente tem que começar a perceber isso é a questão da afetividade, das referências e da memória coletiva da nossa cidade, que é o que se perde quando a gente não tem um bem desses preservado, né? Vai ficar sempre naquela história ali onde era a capela do Santo Sepulcro. Produção, Tarrena Irigoyen e Grace Matos. Drone e áudio, Rafael Marta. Imagem aérea circunda o topo da capela. Edição, Gustavo Montemeso. Muito bem, Caxias do Sul, preservando a memória coletiva. E a gente fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal youtube.com/TV Senado. Tem o velho e-mail. parlamentobrasil@senado.leg.br. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2023.